Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o vice-líder do PT, o deputado Odair Cunha. Esta semana tivemos aí a notícia de que o Brasil pode sediar a Copa América, ou seja, tem 12 dias, se for fazer, tem 12 dias para arrumar tudo. Estádio, estrutura de saúde, hospedagem, enfim, organizar tudo para receber, são pelo menos 10 times, 10 delegações. Não é pouca gente, não. E atrás disso é bar cheio, ruas lotadas, aglomeração, porque o Brasil é, sim, a terra do futebol. Isso já está dando muita polêmica aqui em Brasília, já foi até para o Supremo Tribunal Federal. Deputado, como é que vai ser isso? O Congresso tem jeito de impedir? Vai ter mesmo a Copa América? Ou o Supremo vai acabar liquidando esse assunto? Qual é a sua aposta em relação a esses jogos aqui no Brasil? Que foram, inclusive, já a Argentina, né, recusou, a Colômbia também. Mostra o nível de responsabilidade do presidente Bolsonaro com a condução da pandemia. Totalmente extemporânea este debate, esta colocação. E, neste momento, nós fazemos com que o Brasil abra ainda mais as suas fronteiras. Eu estava vendo esses dias um amigo meu que viajou para a China, como eles são criteriosos quando as pessoas chegam no país, quarentena, testagem, ou seja, nós estamos acéfalos aqui no Brasil. E o exemplo disso é esse negócio da Copa América. O senhor acha que deve acontecer um fechamento, deputado? Em que nível? Como é que o senhor defende que seja esse enfrentamento? Total. Primeiro o fechamento seguinte, das barreiras internacionais? Nós deveríamos fechar a entrada de estrangeiros no país, Perfeito. Especialmente de países onde você tem variantes perigosas do vírus, e aí é claro que tecnicamente é preciso identificar quais seriam esses países, mas o problema nosso no Brasil, Zé Maria... E no dia a dia, o senhor acha que o fechamento deve continuar de restaurantes, bares? Não, eu entendo que nós brincamos de fechar. A gente brinca de lockdown. Muita gente que acha isso, que não houve, né? Não houve, né? Lockdown de verdade. Assim, sério? Nós precisávamos ter no Brasil um governo sério que fizesse um lockdown de verdade. Você pega lá 15 dias, fecha tudo e depois, aos poucos, você vai coordenando as ações. Minas Gerais é interessante porque nós temos a fronteira com muitos estados brasileiros. Então, pega o caso de uma cidadezinha que eu conheço e o prefeito lá é meu amigo, Ibiraci. Ibiraci fica onde? Fica no sudoeste de Minas, divisa com Franca. Ah, tá. Ou seja, se ele fecha Ibiraci e Franca continua aberta, outro estado, outro município, não adianta nada. Então, assim, é preciso ter uma ação coordenada. E nós não tivemos lockdown de verdade. Eu sou a favor de ter lockdown de verdade e mais, o Estado tem que pagar para que as pessoas fiquem em casa. Todo esse dinheiro que nós já gastamos aí com o enfrentamento da pandemia, na minha opinião, ele foi necessário, mas algo deu errado, né? Quase meio milhão de pessoas está dando errado, né? O nível de mortes está muito alto. Deu errado. E, na minha opinião, uma das questões é exatamente porque nós não tivemos o lockdown sério. Agora, deputado, como fazer um lockdown? Porque também as pessoas precisam trabalhar. E a gente teve casos lá atrás de municípios, por exemplo, que não tinham nenhum caso, fechou tudo. E como é que as pessoas precisam, né, ter ali a sua renda, né, o seu negócio, o seu comércio? Era possível fechar onde tivesse um grande número de casos, mantendo outras partes abertas? Faltou uma coordenação nacional para definir onde deveria fechar, montar ali um critério de avaliação para fechamento? Com certeza. Por exemplo, quando aconteceu o caso de Manaus, era para ter havido um lockdown severo em Manaus e ninguém de lá poderia sair. E nós não tivemos lockdown e não tivemos no Brasil testagem. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Não seria o caso do Congresso, de repente, aprovar uma legislação lá atrás, determinando, olha, se tiver, chamar especialistas ou alguma coisa que fosse para determinar, olha, de tanto a tanto, fecha X número de casos, aqui tem que ter testagem global. Já que o governo federal não fez esse trabalho, o Congresso não poderia ter assumido esse papel? Poderia,
proposta existe no Congresso, no entanto, nós não conformamos uma maioria capaz de fazer valer aprovar essa proposta. O Congresso até que agiu rápido, aprovou medidas provisórias, autorização para a compra de vacinas, né, só foi possível com a autorização do Congresso, mas houve falhas. O senhor defende o fechamento. Eu já acho, como a Denise falou, que em alguns lugares fechou muito antes. O Paraná fechou todas as universidades e não tinha um caso no Estado, né? Então, estaríamos hoje, deputado, por sua proposta, há um ano fechado. Não, de forma nenhuma. Não, eu não defendo o lockdown de esse período todo. O que eu defendo é um lockdown real de 15 dias em todo o território nacional e depois, a partir de testagem, você vai identificando lugares, regiões e vai abrindo quando for possível. Se tiver aumento de casos, fecha de novo, se for o caso. Mas é porque o lockdown não é vacina, né? É apenas uma contenção do vírus. O vírus precisa. Aliás, é uma boa questão isso que você está falando. Não é a vacina. Agora, a vacina também em si, ela não significa a proliferação, o fim da proliferação do vírus. A proteção individual, só quando ela atinge um grupo, lá em Serrana mostrou 75%, que é alto demais, né? Vacinar 75% efetivamente. Mas, assim, o lockdown só em caso extremo de UTIs lotadas, né? Se abrir, volta. Então, não pode ser uma solução. Se você tem um lockdown que garante que haja um controle do índice de transmissão do vírus, e nós já tivemos no Brasil circunstância que o território brasileiro todo estava com alta taxa de transmissão, nós deveríamos ter tido um lockdown geral. O que eu percebo e sinto, andando por Minas, é que virou um salve-se quem puder. Assim, cada prefeito da sua cabeça foi fazendo o que achava, isso é verdade. Cada governador. Então, nós não tivemos um protocolo nacional. E, na minha opinião, dentro do protocolo nacional, caberia sim o lockdown. Mas é porque o Supremo proibiu o presidente Jair Bolsonaro de fazer um protocolo nacional. Ele delegou aos estados e municípios essa decisão. Não, ele não delegou. Ele disse que a competência era concorrente. Ou seja, a União pode fazer, o Estado pode fazer, o município pode fazer. É competência concorrente, é diferente. Mas já que o governo federal não toma para si a responsabilidade de coordenador do SUS e da vigilância epidemiológica no Brasil inteiro, cada um fez o que achava que deveria fazer. Virou salve-se quem puder, né? Virou salve-se quem puder. Na minha opinião, a autorização para que empresas privadas, que foi aprovado na Câmara, adquirissem vacina, é parte desse salve-se quem puder, que virou o Brasil. Mas vai ser possível? Porque não tem vacina nem para o serviço público. Ninguém conseguiu comprar vacina, né? O problema não é dinheiro para comprar. Isso. O problema é oferta. Vacina, inclusive IFA, os laboratórios não vendem para particular. Agora, no orçamento que está sendo discutido, vai começar a ser discutido o orçamento de 2022, né? O governo já mandou lá a LDO, esse orçamento começa a ser discutido em agosto, mas já tem muita gente pensando como vai se redistribuir esse dinheiro da União. Quanto que o senhor acha que vai ser possível reservar ali para vacinas para que não aconteça em 2022 o que está acontecendo esse ano? Uma vez que todo mundo já está dizendo, pelo menos eu ouvi de vários especialistas, que vai ser preciso sim vacinar todo ano contra a Covid-19. Olha lá, você que ainda não tomou, já vai se preparando, porque ano que vem vai ter essa confusão de novo. Como é que vai ficar isso? O governo tem que deixar, nós precisamos deixar, o Congresso precisa deixar no orçamento o valor que for necessário. Alguém me falou assim esses dias, um deputado perguntou para outro que é médico, no grupo que eu estava, qual vacina eu devo tomar? Aí esse deputado médico respondeu para este amigo meu. A que estiver disponível. A que chegar primeiro. A que chegar primeiro. É uma resposta muito complicada. Eu já perguntei isso a alguns especialistas e eles dizem exatamente isso, porque umas têm umas vantagens, outras têm outras, né? Agora nós temos 22 bilhões de reais no orçamento de 2021 para a compra de vacina. A dificuldade é exatamente encontrar doses no mercado tão conturbado e
e difícil como é esse agora, né? E é bom lembrar que, por exemplo, a Pfizer dos Estados Unidos, até agora, ela não exportou Ela não autorizou, vacina. né? Ela não Porque autorizou a legislação- enquanto não vacinar a população Exato. americana. Não Exatamente. tem exportação de vacina, só a da Europa que está fornecendo vacinas. E para a gente ver Brasil. que é uma questão central, né? Assim, tanto que a legislação americana diz que não pode exportar enquanto a sua população não estiver imunizada. Agora, deputado, o senhor tem muitos contatos aí, o PT sempre foi um partido que conseguiu, sempre se relacionou muito bem com a China. Essas declarações aí do filho do presidente Jair Bolsonaro, a forma como o Ministério de Relações Exteriores tratou desse tema, né, tratou em relação à China nos últimos meses, não do tema específico de vacina, mas dizer que é vírus chinês, que, olha, os chineses querem ganhar dinheiro com isso, enfim, fizeram de propósito. Teve várias manifestações aí no Twitter, especialmente, que deixaram o Brasil ali numa posição meio constrangedora em relação à China. Isso vai afetar ou isso já está resolvido, essa diferença aí entre um setor do governo e as autoridades chinesas? Primeiro, isso é um erro gravíssimo, né? Tanto do ponto de vista do nosso interesse estratégico, que é ter vacina, como do nosso interesse comercial, que é vender para a China. A China é um dos países em que a nossa relação comercial é vantajosa para o Brasil. Nós somos credores, entra mais aqui do que dinheiro deles aqui do que nosso para eles. Ou seja, as ações conturbadas e os equívocos do governo federal, com certeza, influenciam a decisão da China. Por quê? Porque o mundo inteiro precisa de IFA. O mundo inteiro precisa de vacina. A China está exportando o IFA diante da sua necessidade, do seu interesse geopolítico. Se o Brasil não tem uma relação altiva, respeitosa com o país, eles vão deixar a gente para o final da fila. Mas veja bem, o vírus chinês, vírus chinês, né? Tanto é assim que a variante brasileira, que não é aquele carro antigo, a variante é uma cepa do coronavírus, chama cepa brasileira, variante brasileira, como é a variante da Índia. Aliás, isso agora Enfim, já mudou, né, Zé Maria? Agora tem alfa, beta, gama e delta. Né? As novas cepas ali. Mas a Reino identificação Unido, continua, Alfa, foi Brasil, aquela de Manaus, beta. né? A do Brasil, a da China. Quer dizer, o que eu vejo, deputado, eu até questionei muito sobre isso. Quando o Brasil assina o fornecimento de vacinas, assina um contrato, né? Um contrato ele tem obrigações mútuas. E por que a China assinou um contrato com o Brasil e não cumpre de entregar porque fica amuado, fica sensibilizado com o comentário do filho do presidente, que é um deputado eleito, tem independência e tal. Por outro lado, o comércio é comércio. Compra os produtos brasileiros, os chineses, porque são bons e são competitivos, têm preços no mercado. Quer dizer, não é estranho que a China use o fornecimento de vacinas contratadas, compradas, para politicamente levar vantagem? Não me parece que há um descumprimento contratual. Eu não conheço o contrato. O contrato é de fornecimento do Mas IFA. o fornecimento está acontecendo. Ele está acontecendo no prazo que o contrato prevê. Não me parece que houve quebra de contrato por parte da China. Você pode acelerar a entrega ou deixar entregar mais próximo do prazo final de entrega. Isso é uma questão. O que eu soube é que o governo chinês está distribuindo essas vacinas sobre a lógica do seu interesse geopolítico mais imediato. Então, a relação da China com a Índia, lá eles têm o produto, mas a relação da China com os países da África. Então, eles, geopoliticamente, vão fazendo a distribuição segundo seus interesses comerciais. A China é muito poderosa. É o país mais poderoso do mundo? Rivaliza com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um poderio militar muito grande. Pois nós estamos aqui nesta conversa boa, na conversa política, com o deputado Odair Cunha, vice-líder do PT. Ele é de Minas Gerais, está no 5º mandato, ou seja, já viu muita coisa passar aqui na política e no Congresso Nacional. É isso, nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos,
e já estaremos de volta aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília, no Frente a Frente.